Pois é, o Relógio Entrevista já está por aqui, isso mesmo, o nosso bate-papo. Olha, antigamente os aparelhos auditivos eram grandes e até incômodos, mas muita coisa mudou com o avanço da tecnologia. Apesar disso, muita gente ainda sente vergonha de usar ou acredita que o aparelho auditivo só serve para idosos. Mas não é bem assim. Para falar sobre este assunto está na linha conosco a fonoaudióloga e audiologista, doutora Cíntia Fadini, que vai bater um papo com a gente agora. Bom dia, doutora Cíntia Fadini. Bom dia. Bom dia. É um prazer imenso falar com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. Como tópico para que as pessoas possam pensar um pouquinho mais na qualidade auditiva e também nos tratamentos que a gente tem hoje. Legal, legal. E muitas pessoas ainda sentem vergonha de usar o aparelho auditivo, doutora? Sim, infelizmente é frequente no consultório eu receber os pacientes achando que os aparelhos auditivos ainda são grandes, que eles são desconfortáveis, Poxa vida. Que eles não vão se adaptar. E o nosso trabalho é realmente mostrar que é totalmente ao contrário, que hoje os aparelhos eles trabalham como se fosse uma tecnologia. É uma tecnologia muito avançada e que cada vez mais os jovens eles estão mais sendo atraídos por essa tecnologia. Então nós temos hoje pacientes de toda a idade usando aparelho auditivo, já se conectando com aplicativos, com um som saindo direto no aparelho auditivo. Legal. E aí a gente consegue mudar um pouquinho essa concepção de que aparelho auditivo é só para idoso, ele é grande, tem essa questão de preconceito. Então, com o tempo a gente vai mudar um pouquinho essas informações. Essa é uma das minhas dúvidas, né? É verdade que existem hoje aparelhos auditivos Bluetooth? De que forma a tecnologia está ajudando a melhorar a vida de quem tem a audição prejudicada, doutora? Sim, a tecnologia ela avançou muito, principalmente nessa área auditiva. Hoje o aparelho auditivo ele faz o quê? Ele capta o som, ele consegue transformar esse som em um código e esse código é totalmente tratado. Ele tira ruído, ele tira barulho, ele consegue deixar o som quanto mais limpo, mais suave, para que o paciente possa discriminar melhor esse som. Sim. Essa seria a essência do tratamento para voltar à audição. Porém, a gente consegue também trazer alguns recursos para facilitar a audição do paciente. Então, hoje os aparelhos eles são conectados ao aplicativo, então você consegue ouvir uma música e o som sai direto no seu aparelho auditivo. Você consegue assistir à televisão e ao invés de você estar ouvindo da televisão, você já consegue escutar no seu aparelho auditivo. Legal. Isso facilita muito, muito bom. Porque às vezes os pacientes eles têm dificuldade com a televisão, dependendo da distância em que eles estão da televisão, e aí com o aparelho auditivo você já conecta direto. Para a criança na sala de aula, a gente consegue colocar microfones em que o professor está falando e o som sai direto também no aparelho auditivo do paciente. Avanço, né? Então a gente tem muitos recursos, a gente tem tratamento para o zumbido dentro do aparelho auditivo. Então hoje a gente fala que é o aparelho auditivo, mas é muito mais a tecnologia auditiva voltada para a reabilitação auditiva. Agora, doutora Cíntia Fadini, com a pandemia, muitas pessoas que usam aparelho auditivo estão com dificuldade de entender o que o outro fala, devido ao uso de máscaras. O que fazer nesses casos? Exatamente. Quando a gente está usando uma máscara, a gente tem uma atenuação do som. Então, a gente perde aproximadamente 15 decibel. Para o paciente que tem perda auditiva, isso ele vai notar pela questão visual também, porque ele depende do visual para perceber a articulação do som. E para o paciente que usa aparelho auditivo, nesse momento a gente precisa aumentar um pouquinho a programação. Por isso que é importante o paciente que está em acompanhamento com o fonoaudiólogo
se ele perceber qualquer dificuldade com o aparelho auditivo, ele buscar, de repente, atualizar essa programação, porque ele vai depender um pouquinho mais de som, né? Para ele entender. Mais importante, talvez, seja as pessoas se comunicarem melhor. O paciente com o aparelho auditivo, você não precisa gritar para ele, você precisa falar devagar. Às vezes, quando você fala muito alto, você distorce o som e aí fica mais difícil a compreensão. É verdade. Então, buscar sempre falar devagar, perguntar se o paciente está entendendo. Não adianta você ir lá do outro lado da rua e achar que o paciente, mesmo que ele esteja de aparelho auditivo, que ele precise ouvir. E, na verdade, não. A gente precisa facilitar, porque é um paciente que tem perda na audição e que alguns recursos ainda vão ser necessários. Legal, bacana, hein? Olha, mesmo usando o aparelho, é necessário fazer leitura labial, doutora? Sim, alguns pacientes, sim. Na verdade, a gente faz um tratamento para que o cérebro processe melhor os sons. O aparelho auditivo, ele vai ajudar a amplificar, ele vai tratar, mas a gente também depende do sistema do paciente. Às vezes, o paciente ficou tanto tempo sem ouvir, ele não iniciou o tratamento precoce com o aparelho auditivo, e aí ele vai ter dificuldade mesmo com o aparelho. Mas aí, nesses casos, a gente treina o cérebro a ouvir melhor. Entendi. Para fechar, quais são os sinais, né, que é necessário começar a usar o aparelho auditivo? Certo. O zumbido, ele é um sinal muito importante de perda auditiva. Em 90% dos casos, a gente tem paciente começou a ter zumbido, ele começou também a ter uma perda na audição. Olha aí. Ele não percebe, talvez, a audição, mas ele consegue perceber o zumbido. Isso. Então, de repente, quando começar a ter zumbido, quando começar, de repente, olha, eu estou te chamando e você não está conseguindo prestar atenção no que eu estou falando, se tem muito barulho, falta de atenção a televisão já vai ficando mais alta, vocês estão se comunicando e você percebe que o paciente já começa a não querer mais estar perto, ele já vai se retraindo. Eu tinha um paciente que falava, não, eu quero ficar no quarto. E, na verdade, ele não estava conseguindo compartilhar das informações com os familiares. Sim. Esses são os principais sinais, né, de que algo não está ocorrendo bem, que ele já está tendo essa dificuldade em entender o que as pessoas falam. Muito bem, tá certo. Tá aí, eu conversei com a fonoaudióloga e audiologista, doutora Cíntia Fadini. Falamos sobre o aparelho auditivo. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Tenha um bom dia e até o próximo Relógio Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada.